Nesse segundo vídeo dessa sequência, nós vamos ver a análise de grelhas isostáticas. Primeiro eu vou mostrar um caso simples, para mostrar bem a interação entre momentos fletores e momentos torsores, e depois nós vamos resolver um exemplo. Antes de nós resolvermos um exemplo numérico de uma grelha isostática, eu vou caracterizar um comportamento que é muito importante, que é a interação entre flexão e torção em grelhas. Este exemplo simples que está sendo mostrado caracteriza bem isso. A primeira coisa a salientar é que o desenho ele é feito em perspectiva. Então isso já é uma coisa que a gente tem que se acostumar em grelha. Então, por exemplo, quando nós fazemos perspectiva, os ângulos nem sempre são 90 graus, mas a gente tem que se abstrair e enxergar isso no meio do espaço. Os eixos são o seguinte, quer dizer, essas barras são todas paralelas ou ao eixo X ou ao eixo Y nas duas situações. E eu tenho aqui dois modelos muito simples e eu vou utilizar esses modelos para caracterizar bem a diferença que se dá entre flexão e a torção e mostrar como elas interagem. Explorando um pouco mais a nossa capacidade de abstração, vamos dizer que eu tenho aqui uma configuração que eu estou chamando de configuração de barras em S. É só para tentar mostrar a diferença para essa outra configuração, que é uma configuração, eu diria, configuração de barras em C ou em U, como você quiser. Eu quero mostrar bem como se dá a interação entre flexão e torção nesses dois exemplos. Isso vai ser a base de toda a nossa análise de grelhas isostáticas. Vamos usar então um exemplo simples da nossa configuração em S, da configuração em U, para entender bem como se dá a interação entre torção e flexão em barras. Então, no caso aqui nós temos a barra central é submetida à torção. Esse é o efeito da carga P com esse braço de alavanca A, pela regra da mão direita, polegar no eixo da barra e dedos na direção da força, a gente que a seta dupla sai da barra, dá essa torção com esse sentido, é um momento em torno do eixo da barra. Por equilíbrio, do outro lado aparece um momento torsor, que é o efeito da parte da direita sobre a parte da esquerda, e eu tenho a flexão, que é o efeito da parte da esquerda sobre a direita, ou é o que vem de torção da barra central, atuando sobre a barra do apoio aqui do engaste, que é a segunda perna do S aqui. Você veja que ação e reação são momentos com o mesmo valor e sentidos opostos. No caso, você vê que um é de torção, porque é um momento em torno do eixo da barra, mas nessa barra, esse momento ele se transforma em um momento de flexão, porque é um momento em torno do eixo local Y aqui da barra. No caso da configuração em U, é análogo. A gente tem, na verdade, o torsor tem a mesma direção, porque é o mesmo braço de alavanca, né? P vezes A, então, dá o mesmo sentido de torção, a barra em equilíbrio, ela fica em equilíbrio a torção dessa mesma maneira. O momento fletor na perna aqui, que é a perna do U, a segunda perna do U, tem a mesma direção, o mesmo sentido aqui, mas o que nós vamos ver é que, na verdade, esta flexão provoca um tracionamento das fibras superiores, resultantes de tensão normais de tração, e uma compressão nas fibras inferiores. Isso aqui nós vamos ver também em seguida que dá um efeito de flexão contrário, tracionando as fibras de baixo e comprimindo as fibras de cima. Então, vamos ver isso em seguida. Estou mostrando aqui agora, são apenas para a seção onde atua a flexão na barra que tem o apoio em engaste, ou seja, aqui no caso a segunda perna do S, eu estou mostrando o efeito de flexão sobre a seção no início da barra. E a mesma coisa para a configuração em U. Eu estou mostrando o efeito de flexão, como ele atua sobre a seção da barra da perna do U, aqui, segunda perna do U. Sempre a flexão se dá através de tensões
normais da seção transversal. O que eu estou indicando aqui são um conjugado, um binário formado por duas forcinhas que seriam as resultantes das tensões normais associadas à flexão. A flexão sempre provoca tração de um lado da seção e compressão do outro. No caso da flexão de grelha, como ela se dá num plano vertical, eu vou ter a tração ou a tração nas fibras superiores e a compressão nas fibras inferiores, ou o inverso, ou a tração se dá tracionando as fibras inferiores, a compressão nas fibras superiores. A diferença que dá entre essa configuração IS e U está justamente aí. Eu tenho, no caso do S, ocorre aqui uma tração em cima. Você vê que esse conjugado sempre tem o sentido do momento. Se o momento tem essa seta dupla assim, o conjugado também tem esse sentido saindo para frente. No caso da configuração IU sobre a segunda perna aqui do U, eu tenho esse momento com esse sentido, o mesmo sentido lá. O conjugado tem o mesmo sentido também vindo para frente, essa seta dupla, né? Mas a diferença está em que a seta que sai, que é a tração, está em vermelho indicado, ela está em cima. E no caso aqui a compressão está entrando, então está embaixo. Isso é na configuração em S. Na configuração em U, o que eu tenho é que a seta que sai, que é a tração, que está em vermelho, ela está embaixo e a compressão está em cima. Então houve uma inversão do efeito da flexão para a configuração em S e para a configuração em U. Nós vamos generalizar esse raciocínio agora para todas as seções de todas as barras. Aqui está indicando só para esta seção, e isso vai dar uma diferença de comportamento, vai nos ajudar muito a traçar o diagrama de momentos fletores em grelhas. Com base nessa observação de quais as fibras são tracionadas, nós vamos traçar o diagrama de momentos fletores, porque a gente sabe que a nossa convenção de traçado é sempre desenhando as ordenadas do diagrama do lado da fibra tracionada. No caso da grelha, as fibras tracionadas são fibras superiores ou inferiores, e o desenho é um diagrama que sai do plano da grelha, então por isso é em relevo nesse diagrama. Por isso que a gente tem que fazer o desenho em perspectiva, porque ele vai ser um diagrama saindo do plano. O que está sendo indicado aqui para todas as barras são os eixos locais Y nas seções extremas de cada uma das barras. Esse é o processo que a gente faz para o traçado do diagrama de momentos fletores. Nós calculamos, determinamos os valores dos momentos fletores nas seções extremas de cada uma das barras, e nós usamos o fato de que, como as barras não têm cargas distribuídas no seu interior, os diagramas são lineares, varia linearmente ao longo da barra. Então, nós vamos usar esses eixos, né, lembrando que a gente já viu isso lá no primeiro vídeo, que a flexão ela sempre se dá em torno do eixo local Y da barra, e o que está indicado aqui são os eixos locais de todas as barras nas extremidades. Começando pelo diagrama da barra esquerda, ou da extremidade livre do balanço, nos dois modelos. O momento fletor é um momento em torno do eixo local Y. Obviamente que na primeira seção da barra, a distância da força P a esse eixo é igual a zero, por isso que o diagrama começa com zero. A mesma coisa na configuração em U. Na extremidade final, o que eu tenho é como se fizesse um transporte da força para a seção na extremidade da barra. Eu estou isolando a porção da direita e transportando as forças que estão à esquerda da seção para a seção. É o efeito, né? E daí esse efeito de momento nessa última seção. A mesma coisa ocorre nessa configuração, tá? Então o que a gente tem é uma flexão que tem esse sentido, e é um momento em torno desse eixo local Y, um momento em torno desse eixo local Y nas duas situações, e aqui o efeito das resultantes de tensões normais de tração e de compressão, esse conjugado formado
pelo T, pelas forcinhas T e C, tem o mesmo sentido do momento, nos dois casos. E nós estamos vendo que a setinha que sai da seção, que é a tração, está em cima. Está em cima nas duas situações. O que a gente faz? A gente desenha o ordenado diagrama para cima, porque essa é a convenção de traçado. E o diagrama varia linearmente. Então, nessas duas barras, os momentos são iguais. Virando aqui a esquina, passando para a barra central das duas configurações, está sendo indicado aqui o momento fletor nas duas barras centrais. A gente está vendo que sai o diagrama do plano, está indicado aqui esse verde, aqui, esse ângulo de 90 graus, é o desenho em perspectiva que mostra o diagrama em relevo, nos dois casos. E o momento fletor é sempre o momento em torno do eixo local Y. Então, para a primeira seção, a distância da força P a esse eixo é zero, por isso o momento fletor começa com zero, a mesma coisa aqui. E o momento fletor na seção extrema dessa barra central está indicado aqui. É um momento que, pela regra da mão direita, a gente tem o momento em torno desse eixo, polegar na direção do eixo, dedos nas forças, dá um momento com esse sentido, a mesma coisa do lado de cá, não mudou nada. Aí a gente substitui o momento por um conjugado de resultantes de tensão, de tração e de compressão, e a gente verifica que a setinha que sai, com o mesmo sentido desse conjugado, tem o mesmo sentido do momento. A setinha que sai é a tração. Eu estou transportando essa força que está à esquerda aqui da seção para a seção. Eu estou isolando a porção da direita e transportando a força para lá e dá o efeito da flexão. É exatamente isso que está indicado nas duas situações. Eu vejo que a tração se dá nas fibras superiores, tanto para a configuração em S quanto para a configuração em U, e o diagrama, então, é traçado do lado da fibra tracionada, que é as fibras de cima, aqui nesse caso. Até agora, não existe diferença entre as duas configurações. A diferença que vai se dar agora em relação à configuração em S e U é na segunda perna do S, que é a primeira perna, a segunda perna, ou na segunda perna do U. É aí que nós vamos ver a diferença de fibras tracionadas. Finalmente, nós temos o diagrama de momentos fletores na terceira barra, que seria a segunda perna do S ou a segunda perna do U, sempre desenhando o diagrama do lado da fibra tracionada. Então, nós vemos que, já tínhamos visto isso, que aqui a tração no início da terceira barra, aqui, ela fica em cima, os sentidos são os mesmos, só que a setinha que sai é a tração aqui, e aqui a setinha que sai é a tração embaixo, em cima e embaixo. A gente desenha o diagrama do lado da fibra tracionada. E aí a gente vê que o momento no início da segunda perna do S, ele fica igual tracionando as fibras do mesmo lado, as fibras superiores, no caso, para o final da primeira perna do S. Enquanto que na configuração IU, esse momento que tracionava as fibras de cima, passa a tracionar as fibras de baixo, então a gente desenha o diagrama do lado de baixo. Né? E, então, a configuração em S, o momento continua tracionando as fibras do mesmo lado, na final da primeira perna para o início da segunda, enquanto que na configuração em U, o momento tracionado em cima passa a tracionar embaixo, do final da primeira perna para o início da segunda perna do U. Isso mostra bem a diferença de comportamento, e a gente tem que, sempre que traçar o diagrama de momentos fletores, na grelha, a gente tem que pensar, olhar para esses momentos em torno dos eixos locais Y, sempre fazendo esse raciocínio. A melhor maneira de identificar a fibra tracionada é substituindo o efeito do momento, que é o transporte da força que está de um lado da seção para o trecho que está sendo isolado. Esse transporte se dá através de um momento perpendicular ao eixo da barra, no plano, que é o eixo local Y, naquela seção. A gente substitui o efeito do momento por esse conjugado formado por resultantes de tensão e tração e compressão. A gente identifica a tração pela setinha que sai, aqui no caso estão desenhadas em vermelho. Sempre vai ser assim. Para fazer agora da torção, que é mais simples. Os momentos de torção, ou os momentos torsores, eles são obtidos de uma maneira mais simples, porque é sempre a torção é um momento quando você transporta as forças que estão de um lado da seção em torno do eixo da barra. E também por causa disso, em geral, nesse caso aqui, a torção
ela é um valor constante em cada barra, porque sempre é um momento em torno do eixo da barra, que vai ser sempre o mesmo eixo para qualquer seção da barra, né? Então, nas seções extremas, na extremidade livre do balanço, sempre os momentos de torção, os momentos torsores são nulos, né? Porque a distância da força ao eixo da barra, que está aplicada ali naquela extremidade livre, é nulo. Então, dá um momento de torção nulo. E a convenção é aquela convenção da seta dupla, né? Então, se a seta dupla, que é obtida pelo polegar no eixo da barra, aqui na segunda barra aqui, polegar no eixo da barra, dedo com a direção de força, essa seta está saindo, essa é uma torção positiva. Ocorre aqui também a mesma torção com o mesmo sinal. O braço de alavanca é A, né, e o momento é P vezes o braço de alavanca, estou falando torção nessa barra central aqui. Já na terceira barra aqui, o que a gente tem é uma torção, que eu vou botar então polegar no eixo, fica difícil às vezes, mas é isso mesmo, o polegar aqui no eixo, e o dedo no sentido da força. A gente vê que a seta dupla, no sentido do polegar entrando, está entrando na barra, né? Então é menos P. O braço de alavanca é essa distância P aqui, que é a distância da força em relação ao eixo que passa pela barra, então dá isso entrando. Já no caso aqui, esse momento que tem o mesmo sentido, tá? Só que nesse caso o polegar está saindo da barra, então a torção tem um sinal positivo. Mesmo valor aqui, mesmo módulo, né? Mas uma está entrando na barra e a outra está saindo. Esse exemplo aqui nós nem precisamos calcular as reações no apoio do engaste, porque nós sempre estávamos entrando na extremidade livre do balanço para na direção do balanço. Isso, neste caso, a gente pode realmente traçar os diagramas sem precisar calcular as reações de apoio. Podemos calcular e entrar pelo lado, vindo pelo lado do engaste para as barras, mas não precisei fazer isso nesse exemplo. No próximo exemplo, a gente vai fazer isso, vai ver que é necessário calcular previamente para determinar os diagramas de momentos fletores e torsores e qualquer outro diagrama, a gente vai precisar das componentes de reação de apoio. Estamos mostrando aqui agora o detalhe do nó entre a barra central e a terceira barra, para mostrar que o equilíbrio entre momentos se dá no nó, tá? Então, o que nós estamos vendo é que o momento fletor na extremidade final da barra central, esse PB, ele está em equilíbrio com o momento torsor na terceira barra, porque eles têm sentidos opostos. Isso aqui é o sentido de entrando, que dá esse menos PB, e esse sentido do momento traciona as fibras superiores. Já na outra direção, o que nós temos é o momento torsor na barra central, PA, que sai, por isso é positivo. Ele está em equilíbrio com o momento fletor na barra, da terceira barra, na extremidade inicial da terceira barra. Estou aqui isolando, na verdade, só o nó. Nós tracionamos as fibras superiores e esses momentos estão em equilíbrio. O equilíbrio, então, de momentos em grelha se dá sempre em torno da direção de dois eixos, né, do plano. Já na grelha aqui da configuração em C, semelhante, é um análogo, então é o que eu tenho esse torsor PA saindo da barra, ele positivo, ele está em equilíbrio com o fletor PA no início da terceira barra, que traciona as fibras inferiores. E na outra direção, a gente tem a flexão PB traciona as fibras superiores da barra central, vai equilibrar com o momento torsor na terceira barra, que é esse mais PB que sai da barra. Tendo caracterizado bem essa questão da interação entre a flexão e a torção, vamos ver um exemplo de solução de uma grelha isostática. Na verdade, essa grelha que nós estamos vendo aqui é o caso zero da solução que nós vamos ver pelo método das forças de uma grelha hiperestática. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. O que nós temos aqui é uma grelha no plano XY, e diferente do exemplo anterior, era uma grelha tri-apoiada.
No caso de grelha, esses aqui são apoios simples. Um apoio simples ele tem um impedimento ao deslocamento transversal na direção Z, mas não tem impedimento a rotações, como era no caso do engaste. Nós estamos simbolizando esse apoio simples apenas por esse triangulinho, não faz distinção aqui para a grelha se é apoio do primeiro ou do segundo gênero, porque como não existe nada dentro do plano da grelha, em termos, por hipóteses, então nós temos uma única componente, restrição ao deslocamento vertical e uma única componente de reação de apoio. Para a solução dessa grelha, eu preciso primeiro determinar as reações de apoio. É diferente do caso da grelha com engaste e em balanço, que a gente pode entrar pela extremidade livre do balanço. Nesse caso, para eu determinar os esforços em todas as seções da grelha, eu preciso primeiro determinar as reações de apoio. No caso isostático, nós temos disponível para determinar as reações de apoio o número exato de condições de equilíbrio. Ou seja, a situação isostática é quando nós temos o número de condições de equilíbrio suficiente para a determinação dos esforços, das reações de apoio dos esforços. Então, no caso de grelhas, isso nós já vimos, nós temos três condições de equilíbrio, três equações de equilíbrio a serem impostas. Eu tenho disponível a equação que me impõe o somatório das forças na direção transversal ao plano de direção Z igual a zero, que a gente simboliza dessa maneira. E eu tenho duas equações de equilíbrio de momento, cada uma em torno de um eixo do plano da grelha, somatório de momentos, né, em torno do eixo X, passando por um ponto qualquer, e somatório dos momentos em torno do eixo Y. Então vamos usar essas três equações, mas a gente não precisa usar nesta ordem. A gente vai usar na ordem que for mais conveniente. Por exemplo, eu posso fazer o momento em torno do eixo Y, passando por esses dois apoios, para determinar a reação naquele apoio da esquerda. Vemos então que o valor daquela reação de apoio no apoio da esquerda tem esse valor de 24 kN. Isso foi determinado de que maneira? Eu fiz o somatório dos momentos em torno de um eixo, né, paralelo ao eixo Y, que passa por esses dois apoios. Eu escolhi isso porque essas duas outras reações não provocam momento em torno desse eixo. A distância dessas duas reações é nula em relação ao eixo que passa pelos dois apoios. Com isso, eu fico só com uma incógnita para a equação somatória de MY igual a zero. O que entra nesse equilíbrio? Entra a resultante do carregamento uniformemente distribuído nessa barra. Essa resultante é igual a taxa de carregamento, que é 16 kN por metro, vezes o comprimento da barra, que é 3, dá 48 kN. O braço de alavanca dessa resultante em relação ao eixo que nós estamos tirando no momento é esse indicado, é 1,5, e o braço de alavanca da reação que a gente quer determinar é 3. Então o que a gente tem é um momento nesse sentido, saindo, né, para frente, de 48 vezes 1,5, e o outro valor, o outro momento é dessa força de 24 com braço de alavanca de 3. Então, fazendo esse equilíbrio, a gente determina o valor desta reação de apoio. Uma vez determinada, então, essa reação no apoio da esquerda, eu vou escolher um outro apoio, por exemplo, apoio lá de trás, para determinar a reação de apoio, e esse valor aqui é 12. Como é que isso foi determinado? O que foi feito aqui, eu escolhi um momento em torno, por exemplo, desse eixo aqui da frente. Eu escolhi, que é o paralelo ao eixo X. Esse eixo foi escolhido porque essa reação no apoio da frente tem uma distância nula para esse eixo. Então ela não provoca momento em relação a esse eixo. Então eu fico só com uma incógnita. Agora eu já sei que isso aqui é 24 e esse aqui é 12. Então estou fazendo um somatório de momentos em relação a esse eixo paralelo ao eixo X aqui na frente. Tá? Os braços de alavanca das forças em relação a esse eixo são essa aqui. Tem um braço de alavanca de 3, tanto a reação 24, que a gente determinou agora, com essa força resultante da carga uniformemente distribuída, que é 48, elas têm o mesmo braço de alavanca. Então,
o momento que essas duas forças provocam aqui, eu posso só fazer a diferença de 48 para baixo com 24 para cima, dá 24 para baixo. Então eu tenho um momento que tem um braço alavanca de 3, de uma força de 24 para baixo em relação a esse eixo. Isso dá um momento que eu puxo a seta dupla, estaria indo para a esquerda. E para determinar essa reação, eu teria que ter o mesmo momento, 24 vezes 3, agora essa reação com braço alavanca de 6. Isso então dá exatamente, o braço de alavanca é o dobro, então a força é a metade. Então, e o sentido do momento é fazendo a seta dupla para a direita. Daí saiu esse 12. Para determinar a reação que está faltando, que é aqui no apoio da frente, que já indiquei aqui o valor de 12, nós temos que utilizar a única equação que ainda não foi utilizada, que é o somatório das forças na direção transversal Z igual a zero. Nós já utilizamos essas duas equações, agora ficou faltando essa. E essa é uma equação simples, a gente simplesmente faz o somatório das forças na direção vertical Z, transversal Z, e a gente determina esse valor da reação no apoio da frente. Uma vez determinadas as reações de apoio, nós vamos passar para o traçado dos diagramas de momento fletor e de momento torsor. Nós poderíamos também traçar o diagrama de esforços cortantes, mas isso não vai ser feito. É muito mais simples aqui. O que está sendo indicado aqui, no caso, para o traçado do momento fletor, são esses tracinhos aqui nas extremidades das barras, são as direções dos eixos locais Y de cada uma das barras. Por que isso? Porque nós vamos traçar o momento fletor, primeiro indicando os valores nas extremidades e verificando que fibras estão sendo tracionadas de cima e de baixo. E nós vamos usar então essas direções. No momento torsor vai ser o momento em torno dos eixos das barras. Uma coisa ou outra interessante para a gente observar que, neste exemplo, a barra que está aqui em balanço, que não está sendo solicitada, é como se ela não existisse, né? Então, eu não preciso, todos os esforços ali vão ser nulos entrando pela extremidade livre do balanço. E, mais interessante ainda, que neste exemplo eu tenho uma configuração em C, dessas três barras, e uma configuração em S dessas outras três barras. E nós vamos explorar isso conforme nós vimos no início do vídeo. Vamos começar pelo momento fletor, nessas duas barras da frente. O momento fletor na barra em balanço é nulo, porque a barra está descarregada. Já o momento fletor na barra aqui da frente da direita, ele é um momento que traciona as fibras inferiores e varia linearmente. Varia linearmente porque a força vezes a distância, a barra está descarregada, só tem essa reação. Tá? E o momento fletor no início é zero, evidente, porque a distância, aqui é o eixo local Y da barra nessa seção, a distância da reação para esse eixo é zero, o momento no início é zero, e no final eu tenho um momento de 36, que é o 12 vezes 3, que é o braço de alavanca, e a questão é saber identificar que fibras estão sendo tracionadas. O que eu estou fazendo aqui então estou cortando na seção extrema dessa barra, daí eu estou entrando com as forças, com a força que está aqui à direita. Então eu faço simplesmente o transporte dessa força para esse eixo aqui, né? Então dá esse 36 com essa seta dupla indicada como está. Para eu verificar que as fibras estão sendo tracionadas são as fibras inferiores, eu simplesmente substituo esse momento por um conjugado em cima e embaixo de resultantes de tensão de tração e de compressão. A setinha que sai, que está indicada em vermelho, e tem o mesmo sentido do conjugado, essa é a tração. E aí, então, por isso que eu indico aqui o diagrama, desenho o diagrama do lado para baixo, porque as fibras de baixo estão sendo tracionadas. Na segunda barra, que seria a barra central dessa configuração em C, eu determino o diagrama de momentos fletores usando a mesma lógica. Agora, o momento fletor, então, é em torno do eixo Y, que é perpendicular ao eixo da barra no plano da grelha, então esses dois aqui no início e no fim da barra. A distância da força para esse eixo, que é o que está à frente dessa seção, só tem a reação de 12, a distância é zero, então o momento fletor é zero. Já lá na seção, no final dessa barra,
O momento vai ter um braço de alavanca, que é essa distância aqui, também é 3, então é 12 vezes 3, 36. E usando a mesma lógica, a gente vai ver que o momento de verificação de qual fibra tracionada, vamos ver que os momentos tracionam as fibras inferiores e, portanto, nós desenhamos o diagrama para baixo. E varia linearmente do início 0 até 36 no final da barra. Na barra central, aqui onde temos a carga uniformemente distribuída, está sendo indicado já o diagrama de momento fletor nessa barra. Deixa eu explicar então como é que a gente traçou esse diagrama. A primeira coisa a ser observada é que a gente tem uma configuração em C, e nós já vimos antes que quando nós temos uma configuração em C, na perna do C, aqui, extremidade final da perna do C, tem um momento de tração inferior de baixo, e na perna, no início da perna, a outra perna do C, a gente tem então um momento que se inverte. A gente já explicou isso, que se dá. O que se dá é que a torção nessa barra aqui está induzindo uma flexão, a outra barra aqui é invertida. Podemos fazer aquela mesma raciocínio do conjugado de resultante de tensão e tração, e eu deixo isso como exercício para vocês fazerem. E eu tenho então esse momento de 36, tracionando as fibras superiores, tá? E na outra extremidade da barra, que é nessa extremidade da direita da barra, eu posso, ou entrando pela direita, ou seja, entrando com a força de atrás, aí eu vejo que eu tenho esse eixo y aqui, a distância dessa força é 0, então o momento seria 0, mas eu também podia continuar pela esquerda, e o que eu vou verificar é que essa força de 12 não provoca uma tensão nesse eixo, está bem alinhado, e eu tenho aqui o momento provocado nesse eixo da força de reação de 24, e esse momento é contrabalançado pelo momento provocado por 48, porque tem um braço de alavanca de 3, aqui tem um braço de alavanca de 1,5, então justamente dá momento 0 aqui. O que eu tenho então é uma barra que tem uma força uniformemente distribuída, vertical para baixo, e o diagrama, isso nós já vimos também no caso de pórtico, ele é traçado fazendo uma superposição de um diagrama provocado linear, que é esse que está mostrado tracejado, com uma parábola, que é o diagrama de viga biapoiada para o carregamento uniformemente distribuído no trecho. Esse procedimento a gente já viu em pórticos, tá? Então isso é uma maneira de traçar o diagrama. A gente, quando tem uma barra descarregada, nós temos um diagrama linear, e quando a gente tem uma barra carregada, a gente determina os momentos nas extremidades, e a partir da linha reta, que faz o fechamento do diagrama das barras, linha tracejada, nós sobrepomos, nós superpomos, nós penduramos, que é o jargão que se usa, o diagrama de viga biapoiada para o carregamento no trecho. No caso, uma parábola com QL2 sobre 8, sendo Q igual a 16, L igual a 3, e daí esse QL2 sobre 8 dá 18, com a concavidade para cima, porque a força é para baixo. Isso já foi visto já em pórticos planos, aqui eu só estou replicando o que a gente já viu. Mas o importante é ver que o C, o momento aqui, ele tracionava embaixo numa perna e passou a tracionar em cima. A gente vai ver que na configuração em S, isso se dá ao contrário, como a gente já viu antes. O diagrama de momento na última barra, ele pode ser traçado de uma maneira mais simples se nós viermos por trás. Entrarmos por trás com aquela reação que está lá atrás de 12. Mas tanto faz. Tá? Nós entramos pela frente, vamos ver que temos uma configuração aqui em S agora, formada por essas 3 barras. E o que nós estamos vendo de novo, aqui o momento fletor traciona na perna do S, primeira perna do S, traciona as fibras de baixo, e no S continua tracionando embaixo do outro lado. Tá? Então, 36, 36, tracionando as fibras inferiores. Isso é determinado entrando com as forças da frente. Se eu entrar por trás, eu vejo a mesma coisa, tá? E o momento fletor nessa seção aqui que tem em torno desse eixo local y está indicado, ele na primeira seção a distância da reação 12 para esse eixo é 0 e dá um momento nulo lá, e aqui tem um braço de alavanca de 3, então o momento é 12 vezes 3, 36, daí verificação da semelhante ao que já foi feito, vai ver que traciona as fibras inferiores. Tá? Então, esse diagrama está sendo mostrado com valores, as unidades estão indicadas aqui
do lado. E agora nós vamos fazer então o diagrama de momentos torsores. A construção do diagrama de momentos torsores é bem simples. No caso de grelhas, quando a gente não tem uma força distribuída de torção, então nas barras que ficam na extremidade, como essa e essa, o momento torsor é nulo, porque a força que atua, ela tem uma distância zero em relação ao eixo da barra. O braço da alavanca, no caso da torção, é zero e o eixo, o momento em torno do qual se dá o momento torsor é o eixo da barra. Então, de cara eu já posso colocar que aqui é zero e aqui é zero. Restam, então, duas barras para verificar a torção. E o que eu vejo é que aqui eu tenho 12 vezes 3, fazendo esse momento com a seta saindo, que é 36, que era, na verdade, essa flexão que está aqui, se transforma em torção lá. Como a seta está saindo, eu tenho então mais 36, que é a nossa convenção de sinais. A mesma coisa eu posso fazer para as forças entrando pela frente ou para as forças entrando por trás, e eu vejo que esse 12 vezes o momento torsor aqui, o braço da alavanca é esse fletor aqui que se transforma nessa flexão, nessa torção aqui. E o momento tem esse sentido com a seta dupla, com a regra da mão direita, a gente determina, né, eixo, polegar, dedo da força, dá 36 aqui. Então nós temos saindo mais 36. Então nós concluímos aqui os diagramas de momentos fletores, momentos torsores, as unidades também são quilonewton-metro, no caso de torção, e nós poderíamos fazer aqui o diagrama de esforços cortantes também, mas não há necessidade, acho que o principal são os dois momentos, fletor e torsor. Esse vídeo, então, ele fez um modelo isostático, né, uma grelha isostática. A gente fez primeiro uma caracterização boa entre interação entre flexão e torção, e também verificamos como identificar que fibras estão sendo tracionadas, no caso da flexão, sempre em relevo, saindo do plano, né? O diagrama é desenhado saindo do plano, porque as fibras são superiores ou inferiores, ou seja, acima do plano ou abaixo do plano. E esse exemplo, esse que nós fizemos no estádio, na verdade, vai ser o caso zero do exemplo que nós vamos resolver de uma grelha hiperestática. Tá? E nós vamos tomar partido de tudo que a gente viu aqui nessa solução, nesse vídeo da solução de uma grelha isostática. O que nós vamos ver então no próximo vídeo.